Olá, olá, olá! Esse é o CNB Talks entrando aí na sua telinha, o quadro de entrevistas do Clube de Negócios Brasil. Obrigada por estar aqui com a gente em mais uma edição desse programa que me dá uma satisfação enorme e me dá a certeza de que para você vai ser ainda melhor, porque ele sempre traz um entrevistado que acrescenta e muito para você. Você que acompanha o Clube de Negócios Brasil, que é membro do Clube de Negócios Brasil, que está querendo conhecer o CNB, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o espaço para você conhecer e enriquecer ainda mais o seu conhecimento. Hoje, eu gostaria de apresentar a vocês a entrevista com a Josi Cristofolini. Josi é mentora do Clube de Negócios Brasil, ela é especialista em reprogramação mental. Ela vai explicar bem mais para vocês nessa entrevista como funciona essa técnica de reprogramar a sua mente, para que você consiga lidar, por exemplo, com momentos de transição na sua vida, momentos de grande impacto, porque a gente está em constante mudança. E a Josi Cristofolini, ela é especialista, ela entende tudo, de tudo, para que você passe por essas situações, ou se até mesmo, você vai ver durante a entrevista, se até mesmo em algum momento da sua vida, você está num momento de tranquilidade, de estagnação, até mesmo nesse momento, é importante você ter algumas técnicas de reprogramação mental. Foi uma entrevista super interessante, a Josi é fera, e eu gostaria de fazer esse convite agora para você, para que você assista a entrevista, mas que você também comente. Durante a entrevista, você pode dar um like, você pode comentar, você pode seguir o Clube de Negócios Brasil, para que a gente tenha ainda mais a sua participação, a sua interação. Então, fique com a gente, a entrevista é rapidinha. Ao final da entrevista, eu volto aqui para trazer a sua participação, os seus comentários. E ainda tem a novidade, a Josi vai estar ao vivo com a gente. Então, vamos assistir a entrevista. Olá, olá, olá! Cris Frazão na área, mentora do Clube de Negócios Brasil, jornalista com 15 anos de carreira em televisão, com telejornalismo. E eu tenho o prazer de apresentar o CNB Talks, o quadro de entrevistas do Clube de Negócios Brasil, onde a gente traz a cada edição um profissional de uma área específica, onde com certeza você vai ter muito conhecimento. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar a Josi Cristofolini. Josi é uma administradora, foi uma administradora durante 15 anos e diante de uma vivência, de uma experiência de vida, decidiu reprogramar a mente e reprogramar a vida. E hoje ela é mentora de reprogramação mental do CNB, do Clube de Negócios do Brasil. Josi, obrigada por participar da entrevista do CNB Talks. Tudo bem? Tudo jóia, Cris, que legal, eu fico muito feliz por ter a amizade de mulheres assim tão maravilhosas como você, tão espetacular e muito profissional, é um prazer estar aqui. Prazer todo meu de poder ter essa oportunidade aqui de compartilhar um pouco com as pessoas a sua técnica. Vamos falar sobre reprogramação mental. Primeiro, eu gostaria de saber o que te levou a seguir esse método, a forma de enxergar a vida de uma forma diferente. Olha, muitas vezes nós poderíamos ir para a mudança, né, através do amor, sem tanta dor, né? Mas muitas vezes, e isso foi o que aconteceu comigo, primeiro precisei passar por uma dor para daí buscar mudar e fazer coisas diferentes. Então, eu tive uma crise de pânico em 2013, e aí eu passei um tempo tendo essas crises de pânico. Isso me incomodava um pouco, eu tinha a minha empresa, e para quem é empresário sabe hoje os desafios que nós enfrentamos, né, sendo empresários. E estava numa constante, eu estava numa constante crise comigo mesmo. E essas crises de pânico, onde eu ia para o hospital me sentindo mal, achando que ia morrer, eu falava, não é possível que eu não tenho nada, fazia vários exames e não tenho nada. Então, alguma coisa estava errada na minha vida, estava faltando propósito, né? Estava faltando. Mas você tinha sensações físicas, sintomas que atingiam o seu corpo? Sentia o coração acelerado, eu falei, nossa, vou morrer de ataque de infarto aqui, né? Você achava que tinha algum problema no coração, problema cardíaco? Sim, eu tremia bastante, não tinha falta de ar, tem algumas pessoas que têm, mas é uma sensação muito ruim para quem tem síndrome do pânico, né?
Mas aí foi que eu resolvi buscar conhecimento, buscar entender um pouco mais sobre isso, porque se algo estava acontecendo comigo a nível físico, mas isso não existia, se você fosse fazer exames, tinha alguma coisa esquisita aí, né? Então, eu comecei a estudar e foi aí que eu me aprofundei bastante desde 2013. Eu venho estudando as funções da mente, sou formada em parapsicologia, especialista em hipnose e regressão, mas trabalho mais hoje o sistema de meditação do que a hipnose e regressão nas pessoas. Eu gostaria de continuar nessa sua história de vida. Quando você ia ao médico e o médico mostrava, olha, tá tudo bem com você, e você sentia uma descrença da parte dele ou ele já enxergava que era algo mais pelo lado psicológico, pelo lado mental? Olha, eu tenho uma descendência indígena, né? Então, eu tenho um pouco ali do misticismo. Eu falo, não, tem alguma coisa errada, mas o que acontece aqui? Deve ter uma explicação para uma sensação dessa, né? De sentir algo físico no corpo e isso não existir, isso ser criação da minha mente. Uhum. E aí você mesma buscou, você mesma foi pesquisar sobre? Eu mesma. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita sede por mudança e muita paixão pela vida. Eu amo a vida, eu acho que a vida é maravilhosa, mesmo às vezes todo mundo passa dificuldades, eu tenho as minhas dificuldades, ainda hoje tenho e tive muitas, mas a vida é maravilhosa, né? A minha família é maravilhosa, ter filhos é maravilhoso, e eu tinha tudo isso e o porquê de tudo isso. Então, eu tive uma grande curiosidade em estudar, só que eu sou uma pessoa que eu não gosto muito somente daquele conhecimento assim básico, eu quero entender realmente aprofundar. A nível científico. O que acontece? O que acontece com o meu corpo para que eu me sinta assim? Por quê? Eu estou insistindo nesse assunto porque depressão, síndrome do pânico são doenças modernas e são elas que provocam várias dificuldades sociais e até mesmo suicídios. Então, assim, quando a pessoa já identifica, ela se conecta naturalmente com você, com a sua vivência. E é importante a gente falar sobre isso, porque isso cria essa conexão e você pode ainda mais ajudar as pessoas. Então, quem fizer a mentoria com a Josi Cristofolini sobre reprogramação mental, você acredita que necessariamente ela tem que ter passado por algum tipo de doença mental como essa que você passou, ou outros gatilhos, outras dificuldades, ou outros momentos da vida também levam a pessoa a se reprogramar? Olha, eu vou dizer assim, não espere que as coisas fiquem ruins para que você comece a mudar. Então, você pode melhorar. Se você, eu me sinto bem, está tudo bem na minha vida, não preciso mudar nada, você pode mudar sem ter algum outro tipo de problema mais sério. Mas para aquelas pessoas que têm, você trabalhar as suas crenças, os seus traumas do passado, transforma isso. São evidências que não dá para falar aqui, mas são evidências muito grandes de pessoas com mudanças até mesmo na sua parte física, curas de doenças, quando trabalha os seus traumas do passado, porque nós vivemos, na realidade, Cris, até os 35 anos, nós somos um programa feito como se fosse um programa de computador que nós só executamos tudo aquilo que nós aprendemos. Então, nos 35 anos, nós já não estamos mais no momento presente, nós estamos totalmente passado. Isso nós não nos tornarmos conscientes para olhar para o que a Cris é hoje, o que a Josi é hoje, e que eu não sou o passado, e a Cris não é o passado, e olhar para trás como algo que veio para você aprender hoje, e para que você se torne a pessoa que é hoje, só que as pessoas elas ficam ressentindo e revivendo o passado. E a nossa mente ela não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, quando você lembra uma situação, mesmo que você diz assim, eu estou conversando com a Cris, eu falo, Cris, nossa, teve um acontecimento comigo, algo, eu começo a falar com você, diz, mas eu perdoei, eu não estou sentindo, mas você está relembrando. Então, essa história eu só vou contar, mas eu perdoei, eu não estou magoada com isso. Você está revivendo aquela situação, e aí é onde o nosso cérebro gera química que envia para o nosso corpo e isso vai adoecendo. Então, você acaba criando doenças físicas com o teu pensamento. Isso é real, é comprovação científica. E a meditação é uma das técnicas que você utiliza para conseguir estabilizar essa situação e melhorar, superar?
Primeiramente, o que você precisa fazer para ter uma reprogramação realmente eficaz, não só aquelas frasezinhas que você repete e acha que vai reprogramar a tua mente, você pode mudar por um período de tempo, mas você vai ser chamada para aquilo de volta, para aquela dor e aquele sofrimento novamente. Conhecer as funções da mente, depois você vai entender como que a mente é programada, com base em vivências do teu passado, entender um pouquinho sobre a personalidade das outras pessoas, e aí sim você fazer uma meditação e você visualizar uma vida diferente. Se você conseguir acreditar que você pode criar o futuro que você quiser no teu momento presente e conseguir sentir, porque o que nós trabalhamos muito é o sentimento, porque é o sentimento que gera química e por isso que é difícil nós conseguirmos mudar e permanecer na busca pela mudança. Porque o teu corpo está tão acostumado com a química dos teus pensamentos que, na realidade, quem manda agora não é mais a tua mente, mas sim o teu corpo que está solicitando. Olha, Cris, você está mudando, você está fazendo algumas coisas diferentes, mas, olha, eu estou sentindo falta daquela química da tristeza, da depressão, do complexo de inferioridade, da culpa. Eu estou sentindo falta. A tua célula sente falta da química que o seu pensamento gerava. Então, isso é algo que atrapalha. E aí manda a mensagem de volta para o cérebro entende que precisa daquelas sensações novamente. E aí você acaba se sabotando, é isso, mais ou menos? Aí você não muda, porque, na realidade, você acha... Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu já tive em processos de mudança, de buscar dar o melhor de mim para sair daquela zona de conforto que eu estava, daquela situação que eu estava, e fazer viagens para negócios, de passar mal, de ficar doente. E falar, mas por que eu estou doente? E aí, como eu tenho conhecimento das funções da mente e do poder que o pensamento tem sobre o meu corpo, eu já conseguia trazer a consciência, opa, é o meu corpo querendo que eu volte a ser quem eu era. Eu não vou ser quem eu era. Eu sou a Josi Cristofolini e eu tenho o controle da minha vida. Fácil, Cris? Não é. Você precisa decidir. Mudança é uma escolha. É fácil? Não é fácil. Eu vou dizer para você, dói fisicamente, porque você está dependente da química cerebral dos pensamentos do passado. Tem que ter um posicionamento, tem que ser firme nesse posicionamento. Agora, eu me pergunto, eu vou te confessar que eu já fiz meditação, vou te dizer que eu tentei fazer meditação e a gente acaba argumentando que a minha vida é tão corrida, a vida das pessoas, a sensação de todos é de que está tudo passando tão rápido e tanta coisa para fazer que 24 horas não são mais suficientes. Como meditar, que exige essa parada, como conseguir fazer isso, Josi Cristofolini, para conseguir se reprogramar? Esse é um dos maiores desafios quando você decide mudar, arrumar tempo para mudar. Porque nós aprendemos que nós precisamos trabalhar para daí conquistar alguma coisa. E nós não temos tempo para nada, e hoje, se nós olharmos, nós não temos tempo nem para a família, porque nós estamos ali constantemente em busca de crescer, de evoluir, de fazer alguma coisa, e nós fazemos o sentido inverso das coisas. Quando as pessoas entenderem que o resultado que elas tanto buscam não está no fazer, elas vão conseguir arrumar um tempo para fazer uma meditação. A meditação, na realidade, ela precisa ser desmistificada no seguinte sentido. A meditação que eu digo não é só você sentar e ficar lá sem nada, não é somente isso, não é isso. Claro que isso ajuda no teu equilíbrio, mas o que nós estamos falando numa reprogramação mental é que como a nossa mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário, quando você medita e você cria uma situação para a tua vida, por exemplo, eu sonho em ter um trabalho fantástico que eu ganhe X reais por mês. Ok. Como você se sentiria se você tivesse esse trabalho? Como você se vestiria? Onde você estaria? Como seria a sua vida? Então, no teu processo de meditação, você vai acalmar a tua mente, vai relaxar, vai visualizar você vivendo aquela situação no teu momento presente.
Então, a mente não sabe o que é real do que é imaginário. Então, ela acha que você está vivendo. Então, ela está alinhando a tua química cerebral com o teu corpo, ela está influenciando o teu funcionamento celular, e é por isso que até mesmo com a meditação você consegue curar doenças físicas. E aí, mas como que eu vou pensar numa coisa que não aconteceu? É escolha tua, ou você continua vivendo a mesma vida que você vive hoje, a mesma culpa, a mesma depressão, a mesma tristeza, o mesmo trabalho frustrante, ou você tenta. E a partir do momento que você tentar, você fizer uma vez e você conseguir obter um resultado, isso vai te deixar muito mais forte para você mudar muitas outras coisas na tua vida, através da meditação. A reprogramação mental, ela é ainda mais necessária diante de uma mudança na sua vida, uma mudança de carreira, uma transição, uma separação, né, um casamento destruído, ou não? Existem vários momentos, outros momentos em que a reprogramação mental também pode ser benéfica. Ela é benéfica todos os dias, porque nós somos seres humanos em processo de desenvolvimento diário. Todos os dias nós temos coisas para resolver, nós temos coisas que vivenciamos lá na nossa infância, experiências e informações genéticas dos nossos pais. Isso é epigenética, né? Para quem depois quiser pesquisar um pouquinho sobre epigenética, vai entender isso, que os nossos genes são influenciados um pouco pela herança genética, mas também pelo meio externo. Então, assim, nós estamos em processo de mudança diário, é constante. É constante, por mais que eu esteja há 13 anos estudando, eu tenho muitas coisas a serem melhoradas, e muitas coisas para mim também é um desafio, mas é questão de decisão. E reprogramação mental não é só para aquela pessoa que, eu estou querendo viver uma vida calma, tranquila, zen, meditar, não é isso, é você ser o autor da tua vida. É você realmente... Por exemplo, a pessoa, ela vive uma vida igual todos os dias, um trabalho, e a maioria das pessoas, um trabalho estressante, um salário que às vezes não dá para nada, e ela mesma programa isso, o meu salário assim mesmo não vai dar para nada, não vai mesmo, o seu pedido é uma ordem, seu cérebro vai conceder isso para você, não vai dar mesmo. Então, é para você aprender a ser um ser humano melhor e obter outros resultados na sua vida, isso é diário. Então, você falou que há 13 anos estuda reprogramação mental e você já faz esse atendimento, mentorias, e agora com o Clube de Negócios Brasil. Qual a sua experiência com essa troca que você teve com outras pessoas? O que você já sentiu? Poderia dar exemplos, não precisa dizer nomes, mas exemplos de como funcionou para as pessoas. Olha, tenho a questão hoje do atendimento, eu estou mais dedicada para o Clube de Negócios. Então, para quem quiser ter mais conhecimento, eu sugiro que faça parte do nosso clube, porque é lá onde eu vou entregar a maior parte dos materiais. Mas muitas pessoas, assim, eu tenho vários relatos de pessoas que pararam de pensar no passado. E pararam de pensar, porque tem pessoas que não sonham. Tem pessoas que, tipo, tá bom, não fazem assim, planos. Ela fala que tá bom, ela fala, mas o que ela sente não é isso. Ela queria ter uma vida melhor, ela queria pagar um plano de saúde para os seus pais, ela queria fazer uma viagem com seus pais, ela queria dar uma qualidade de vida melhor para os seus filhos, colocar teu filho numa escola melhor, pagar um curso de inglês, ela queria fazer isso. Mas ela fala que a vida dela tá boa. E aí ela fica estagnada na vida. E quando você começa a entender que, às vezes, essa estagnação na tua vida não é porque você quer estar ali, porque assim tá bom. É porque se você olhar para o teu meio familiar, as pessoas com que você se relaciona, diga com quem andas e te direis quem tu és, é uma passagem bíblica que isso é real, aí você acha que tá tudo bom. E aí a pessoa fica estagnada. E muitas pessoas vêm me passar essa informação de que, nossa, Josi, eu voltei a sonhar, eu consegui parar de pensar no passado. Eu tenho pessoas que conseguiram atingir metas no dia exato. Tipo, estipulei uma data para subir de cargo dentro de uma empresa, eu gostaria, ensinei ela a fazer a visualização, olha, dia tal, do ano tal, eu vou conseguir esse cargo. Ok. E ela conseguiu no dia tal, na data tal. E isso é incrível. É incrível. Então, eu digo assim, não estou tão interessada nisso. Faz o seguinte, faça uma meditação. Imagina só a tua esposa ou teu esposo fazendo algo que
que você gostaria de receber, né? Que seja a mulher, uma flor, que seja o homem, um jantar. Visualiza aquilo. No momento que isso acontecer na sua vida, você vai começar a praticar isso para o teu trabalho, para aquela casa tão sonhada, para o teu trabalho tão sonhado. Então, para que aumente a tua crença e você realmente acredite, comece com as coisas pequenas. Comece a visualizar coisas pequenas. Mas não é aquela pessoa que visualiza somente visualizando e achando que, tipo, só pensar positivo. Muitas pessoas falam, já pensei tanto positivo, não funciona, não vai funcionar mesmo, nunca. Pode até conseguir alguma coisinha ou outra, mas você vai voltar a ser quem você é, porque você precisa mudar mais a fundo, você precisa ir na raiz, você precisa sentir. Então, o que eu quero? Eu preciso sentir. Quanto mais você sente tristeza, mais você pensa em tristeza, mais você sente tristeza, mais você pensa em tristeza, mais você sente tristeza, e a tua célula vai recebendo uma química que prejudica o teu corpo, e é onde você vai desencadeando doenças. Eu tive o meu pai com um sério problema, uma doença bem séria, que ele desenvolveu por um problema, por um trauma que ele passou, e depois ele conseguiu se curar, e o médico até hoje não sabe como isso aconteceu. Josi Cristofolini vai conseguir realmente te ajudar nesse processo. Eu te agradeço por compartilhar, você entregou tanto conteúdo aqui, e eu tenho certeza que as pessoas vão ser impactadas e elas, com certeza, vão se identificar com a necessidade de se reprogramar, e sucesso cada vez mais, tá, Josi? Vamos criar juntos uma nova realidade, né? Só depende de nós. Obrigada, tá? Obrigada, a gente vai ficando... Obrigada. A gente vai ficando por aqui em mais um CNB Talks. Aguarde o próximo. Tchau, tchau. Oh, que delícia essa entrevista, né? Foi muito interessante. Josi é poderosa, hein? Como ela incentiva a gente, como a forma da Josi falar faz a gente reavaliar muita coisa, né? A nossa própria vida, a nossa própria condição, o contexto em que vivemos. Vou aproveitar e chamar logo a Josi Cristofolini agora ao vivo aqui para falar com a gente e trazer os comentários. Já temos muitos comentários, hein, Josi? Olá, tudo bem? Boa noite. Maravilhosa, que energia que você tem, né? Boa noite. Eu que agradeço. A energia que eu pego de você, pego dessa galera aqui boa que está participando. Já tem aqui um comentário na tela. Vladia Nakahara, muitas pessoas passam por crises de pânico. Reprogramar a mente é fantástico. Busca a cura pela raiz, né? A gente falou de crise de pânico porque você mesma desabafou e revelou que você começou a reprogramar a mente, estudar reprogramação mental a partir de uma crise de pânico que você teve. E aí a gente teve bastante comentários aqui em torno da crise de pânico, por exemplo, da Maria Caravaggio. Muito boa entrevista. Quem já não teve uma crise de pânico, né? A Maria chega a achar que a quantidade, pelo jeito aqui, a quantidade de pessoas que sofrem de crise de pânico já seja grande. Aí o comentário agora é exato, Cris, pura conexão, Maria Caravaggio, muito boa entrevista aí agora na sua tela. Conexão, quando a Maria Caravaggio também falou, quando ela identifica que você passou por algo parecido com o que eu estou vivendo, cria essa conexão automaticamente. Antes de dar a palavra a você, que eu vou dar com certeza, eu gostaria de trazer aqui uns dados que o próprio Senado Federal traz no site dele, sobre números de pessoas que sofrem um distúrbio de síndrome ou transtorno do pânico. No Brasil, gente, vocês acreditam que a estimativa é de 4 a 6 milhões de brasileiros que sofrem síndrome do pânico, motivada por algum motivo? Nos Estados Unidos, né, onde foi realizado um número maior de pesquisas sobre o problema, os especialistas afirmam que 3,5% da população sofrem da síndrome e que 71% dos casos ocorrem em mulheres. Bem, aqui não explica por que, né, esses casos aconteceriam
mais com mulheres, porque mais mulheres seriam acometidas de transtorno. Acredito que a pressão também é muito grande para todos os lados, tanto homens como mulheres, mas nós somos muito sensíveis também. Eu acredito que nós somos até, a gente pode dizer, eu não gosto muito dessa coisa do duelo entre sexos, mas que nós somos mais sensíveis a tudo que acontece ao nosso redor. Isso é fato. Você acredita que isso também poderia ser uma ligação? Enfim, o que você acredita, Josi? Primeiramente, antes de começar a falar sobre isso, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho isso comigo, assim, muito forte. Então, vamos dizer, primeiro as mulheres, esses dados que você passou, eles são altíssimos, é verdade, tenho muitas amigas que tenho muitas pessoas que têm essa questão da síndrome do pânico, é horrível, é uma sensação que quem não tem, não queira ter, mas a mulher, ela acaba sendo mais sensível, né? E hoje até eu estava lendo um artigo científico que descobriu-se que o nosso coração, ele também tem um mini cérebro, tá? É um artigo científico, para quem gosta de buscar informações sobre isso, depois pode me chamar que eu passo para você o artigo. Então, a mulher, como nós somos mais sensíveis, nós carregamos muitos sentimentos, muita dor, a gente tem aquela questão, assim, de ser mais amável, de sentir mais, né? Às vezes, o homem, ele ouve uma coisa, escuta algo e passou, e nós ficamos lá pensando, ressentindo. Então, eu acredito que seja mais por essa questão. Mas eu não consigo entrar em pouco tempo aqui, Cris, me aprofundar mais nessa questão da síndrome do pânico, mas eu vou pincelar um pouquinho como eu consegui melhorar, não precisei tomar remédio, porque isso muitas vezes, o remédio ele veio sim e precisa ser usado, mas você pode tentar uma outra maneira também em paralelo e buscando desenvolvimento para que você não precise tomar o resto da vida remédio. Eu penso no seguinte, às vezes você está num momento depressivo, isso não significa que você é depressivo. E muitas vezes o laudo de um médico acaba passando para você, você é depressivo, e às vezes não é essa a realidade. É um título que você vai ter que carregar para o restante da sua vida, e você tem como mudar essa realidade. Justamente. Então, às vezes, você precisa analisar um pouco isso, por isso que é importante buscar conhecimento, e essa foi a minha sede, a minha busca, e eu consegui um resultado, assim, espetacular na minha vida em relação a isso. Mas uma das coisas que acontece, existem muitas características que na nossa vida, na nossa formação de estrutura da personalidade, que às vezes pode ser o momento que os nossos pais estavam vivendo, no momento da tua gestação, às vezes houve uma rejeição à gravidez, e o feto, ele não tem a mente consciente, ele é só subconsciente, então tudo que a mãe passa, vivencia, transfere para o feto. Então, às vezes, pode ocorrer uma rejeição à gravidez e isso fica guardado lá na sua memória subconsciente, que está armazenado na sua célula, e que hoje você sente isso, essa questão da rejeição, outras questões que você passou na sua infância, a vivência, o relacionamento dos seus... Vou aproveitar e trazer a pergunta da Regina Araújo. Ela pergunta aqui, a maioria dos problemas de pânico vem da infância? Você já estava automaticamente, praticamente respondendo um pouco, mas me diz. Sim, Regina, a maioria. Na realidade, assim, quando você faz uma regressão e uma hipnose para tratar algo, nós sempre buscamos a menor idade possível. Em uma das minhas regressões, eu consegui visualizar uma cena quando eu estava no ventre da minha mãe. Eu nunca acreditei nesse negócio de que, imagina, né, como que eu vou saber o que aconteceu lá no ventre, sendo que eu estava lá no ventre e eu não tinha nascido ainda, mas eu visualizei. E aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, te lembra alguma coisa, uma situação assim, 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 uma casa assim, assim? Ela começou a chorar e ela me contou uma história, e isso eu achei assim incrível. Então, Regina, a maior parte dos traumas estão na infância. Mas por que aos 30 anos eu começo a sentir, não me senti quando eu tinha 10, 15?
porque ó, às vezes aconteceu algo na sua vida que desencadeou, por exemplo, abriu a caixinha, você está lá com uma memória guardada, um registro, e aí você, às vezes, teve ali uma batidinha naquela portinha, né, da informação, do sentimento, e você passou despercebido, você teve um mal-estar, às vezes você não se sentiu bem, mas aí continua. Você, no próximo ano, na próxima semana, ou no dia seguinte, você tem aquele mesmo incentivo, aquele mesmo sentimento de rejeição. Às vezes é um casamento que você tem, que você se sente rejeitado, às vezes é dentro do seu trabalho, e aquilo todo dia, todo dia, todo dia, aí de repente vem tudo à tona. Pum. Aí é onde o teu corpo começa a receber química, e a questão da síndrome do pânico também é químico, né? Então, tratar o passado é uma das melhores maneiras de você resolver a maioria dos traumas. Nas regressões, não sei como está nosso tempo, Cris, mas eu vou falar uma questão aqui, depois eu te passo a palavra. 10 em minutinhos, relação... Josi. Oi? Vamos temos uns 10 minutinhos e aí a gente ainda tem alguns comentários para trazer, mas pode falar. Ok. Quando nós vamos buscar, a maioria das pessoas que tem medo de falar em público, todas as regressões que eu fiz, todas, o trauma estava na infância, principalmente na época da escola. Poxa, tem um adulto de 50 anos que ainda é uma criança na época escolar, porque aquele trauma foi tão forte que hoje ele não consegue mais, ele está lá no passado. Então, se você resolve o passado, você resolve o teu presente hoje e cria um outro futuro. Já puxar o assunto do bullying, né? Que realmente é algo que tem que ser superado e bom que cada vez mais a gente tem conversado e falado sobre isso. A Heloísa Frazão, que eu sempre trago aqui, né? O Frazão não é à toa, é a minha mãe. Minha mãe é psicóloga também, e aí ela comentou aqui, a reprogramação mental precisa ser coerente com aquilo que a pessoa deseja buscar para ter o controle da sua vida. Você mesma falou, né? Sobre o controle da vida, ser o controle da sua própria vida, para que... O que eu concluí da sua entrevista, Josi, é que às vezes a gente se engana, o nosso cérebro nos engana, a gente quer enganar o cérebro e aí fica essa briga, né? E por isso a gente precisa ter o controle. Conseguir identificar. Estou correto? Você conseguir identificar o sentimento. O que nós sempre buscamos é encontrar o sentimento. Quando você vai fazer uma dinâmica, um trabalho para buscar entender o que você está passando, por exemplo, uma procrastinação em relação ao teu trabalho. Nós precisamos o quê? Você mesmo pode fazer isso em casa, anotar em um papel, qual é o sentimento que você tem quando você pensa naquilo, criar algo novo para a tua vida, mudar de emprego, o que você sente? Qual é o sentimento? Sentimento, é uma palavra, o sentimento. Eu me sinto triste, me sinto fracassada, me sinto angustiada. O que você sente? Porque você sente. Só que as pessoas estão na correria tão grande por construir, por buscar crescer na vida, que elas não ouvem, elas não se escutam, elas não olham para si, elas só querem o externo. E esse é o sentido inverso de você conseguir alguma coisa na sua vida. Então, se você encontrar o sentimento, você vai conseguir olhar lá para trás, você pode fazer isso no momento de meditação. Ok, encontrei o sentimento, fracasso, ok. Em uma meditação, busca olhar lá para trás. Quando foi na sua vida que você sentiu, que você vivenciou um momento muito forte, que gerou uma emoção muito forte no seu coração de fracasso? Aí você precisa fazer uma compreensão, por isso, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Porque muitas vezes nós julgamos uma situação, vamos ter, por exemplo, o sentimento de fracasso, às vezes, dos seus pais, no momento de transição de carreira. Ele sofreu, teve confusão na família, teve dificuldade familiar, às vezes passaram necessidade, às vezes ele mudou e não deu certo, e aí isso está programado, você sente aqui tão forte como se fosse hoje, e você acha que não,
E aí, hoje, você leva isso. O que você tem que fazer? No seu momento de meditação, isso você tem que estar decidido realmente. Eu digo que tudo isso se resume a perdão, realmente decidido a perdoar. Perdoar você, perdoar os seus pais, perdoar as situações que você viveu, olhar lá para o seu pai, vamos olhando nessa direção, e visualizar o quê? O meu pai, naquele momento, ele fez o melhor que ele podia fazer e o melhor que ele sabia fazer. Aquele momento, o negócio dele não deu certo. Aquele momento era alguns anos atrás, não é hoje. Não é hoje. Aquele momento de confusão, de briga, dificuldade entre os meus pais por causa da transição do emprego, uma decisão errada que eles tiveram, gerou muito conflito familiar, ok. Eles ficaram preocupados, com medo de que você não tivesse, que eles não tivessem uma maneira de te sustentar. É normal sentir medo, é normal ficar preocupado, é normal ter um conflito, às vezes familiar, quando alguma coisa não dá certo. Ninguém aqui vive uma vida com um ar de rosas, vida de Instagram, né, de Facebook, que ninguém posta as dificuldades, e você acha que todo mundo tem uma vida maravilhosa. Josi, inclusive tem conexão que o Kennedy Costa falou ao Senhor do Tempo. Temos que controlar o tempo e não deixar o tempo nos controlar. Né? Tem ligação com o que você acabou de falar. A Vládia comentou aqui novamente quantas informações interessantes a Josi está nos trazendo ao explicar como funciona o cérebro. Rita Reis. Perdi o comentário da Rita Reis. Pode colocar para mim, por favor, o Ed. O Ed é nosso copiloto, tá aqui, ó, operando tudo, pilotando tudo. Rita Reis, a programação mental está intrinsecamente ligada ao controle inibitório, entre parênteses, funções executivas. Estudo da neurociência, especialista Rita, hein? Ela entende do que ela está falando aqui, dá para ver. Mais um comentário, Ed, bota para mim que eu vou lendo e a gente vai trazendo aqui para a gente conseguir trazer a participação da maior parte possível, né? Tema muito maravilhoso, abordagens em conexão com a realidade, de fato, de todo ser humano. Estou gostando bastante desta entrevista. Parabéns, CNB Talks. Fico muito feliz com esse tipo de comentário, porque motiva a gente ainda mais, né, Josi? Próximo, Ed. Vamos trazer mais aqui para a gente... Se tiver uma pergunta, eu abro para você, tá? Leila curte, foi incrível. Parabéns, Josi e Cris, pela bela condução. Obrigada, Leila. Leila também é mentora do Clube de Negócios Brasil, de finanças. Vamos para o próximo aqui. Aqui, ó. Rita Reis, parabéns, Cris e Josi também. Muita gente elogiando. Obrigada, tá, pessoal? Josi, queria te agradecer. Queria que você também aqui aproveitasse esses minutos finais para você abrir o espaço para contato. Como as pessoas podem entrar em contato com você, se elas desejarem entender um pouco melhor e praticar a técnica da reprogramação mental. Para quem quiser entrar em contato, pode me chamar pelo Instagram, é Josi Cristofolini, me coloco à disposição de vocês, e o que eu tenho para passar, assim, de recado, é que não espere que algo ruim aconteça na sua vida para que você comece, obrigada, colocaram ali na tela, Josi Cristofolini. Não espere que algo ruim aconteça. Não coloque um pano por cima da história da sua vida, porque uma hora esse pano vai sair e tudo vai vir à tona. E às vezes, quando vir à tona, ele vai vir de uma forma muito forte, ele vai vir em forma de uma doença, e eu digo que a doença é um chamado para você olhar para dentro. Então, não espere que as coisas comecem a ficar ruins e difíceis. Comece a olhar para a tua história, compreender, tenha mais compaixão, pare de ficar culpando os outros e contando historinhas para você mesmo, para culpar os outros pelas dificuldades que você tem. Se você começar a olhar para o outro, na dificuldade do outro, você não vai mais sentir tanta dor quando você ouve uma coisa que você não gosta. Um dia eu fui numa loja e a mulher me atendeu muito, estava me atendendo muito mal, e eu sabia que ela era a proprietária da loja, e eu fiquei assim, nossa, eu vou embora daqui, porque ela tá muito estranha. E a minha filha estava comigo, de 10 anos, e eu falei assim, nossa, ela tá estranha, tá nos atendendo mal, né? E naquele momento eu podia ter ficado muito brava, triste, estressada, me sentindo o complexo de inferioridade lá de trás, né? A rejeição poderia começar a vir à tona, aí eu viria para casa, ia ficar pensando naquela mulher, porque ela estava daquele jeito, mas eu perguntei para ela, está tudo bem com você? Aí ela me disse, não,
eu acabei de abrir um exame e eu estou com câncer. Então, olha só. O problema não era com você, né, Josi? Não, e às vezes a gente leva as coisas como... É tudo comigo. Falou alguma coisa, falou para mim. Um parente falou alguma coisa, falou para mim. Talvez faça sentido em algum momento, você acha que não. Mas em algum momento, aquilo realmente tem... Quando acontecer isso, vamos pensar no seguinte, então, vamos fazer um exercício. Quando isso acontecer com você, olha para isso e agradeça. Quando você sentir, eu estou lá numa reunião familiar e alguém falou alguma coisa e me ofendeu. Agradeça. Aquilo é algo que está te dando ali uma demonstração, tipo, Josi, Cris, olha só, tem uma dor lá do seu passado, algo que você precisa ressignificar. Não é para você, mas é para que você olhe lá para trás e ressignifique isso hoje, porque isso está machucando você e não fazendo com que você viva a vida que você merece. Muito obrigada, Josi Cristofolini. Pedi para o Ed colocar novamente aqui o seu perfil, para que o pessoal possa seguir nas redes sociais, do Clube de Negócios Brasil também. Faço aqui o convite, se você gostou dessa entrevista, ela é uma das que a gente tem trazido todas as terças-feiras, às 8h10 da noite, no canal do YouTube do Clube de Negócios Brasil, ao vivo mesmo. Você pode participar, assistir ao vivo e comentar ao vivo. Depois a entrevista fica disponível também no canal, mas aí também não é a mesma coisa, né? Porque você não pode mais comentar, interagir tanto. Então, por isso que eu reforço como é legal participar ao vivo, porque você pode interagir, você pode colocar aqui a sua opinião, tirar a sua dúvida também. Então, se você gostou, eu faço convite para que você participe da entrevista da próxima semana, da próxima terça-feira, às 8h10 da noite. É com o Matheus Henrique. Ele é gerente de marketing do Clube de Negócios Brasil. A gente vai ter uma conversa bem bacana sobre marketing digital, redes sociais, mídias sociais, o futuro dessa tecnologia, de tudo isso que tem surgido, que a gente tem passado e sofrido uma avalanche de novidades que a gente tem que acompanhar. E o Matheus Henrique, ele é especialista e ele vai trazer aqui alguns caminhos para você, algumas explicações que eu tenho certeza que vão ser muito úteis para você. Josi, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua colaboração acima de tudo, porque com isso você colabora com o CNB Talks, com o Clube de Negócios Brasil e com muita gente que está assistindo a gente, que agora sai entendendo um pouquinho mais da reprogramação mental. Obrigada, tá, Josi? Então, tá feito o convite. Você também, quer entender um pouquinho mais do Clube de Negócios Brasil, entra lá no nosso site. Não esqueça, na próxima terça-feira estará disponível ao vivo o CNB Talks no Clube de Negócios do Brasil. Eu aguardo você todas as segundas-feiras também, às 6h59 da manhã, uma rodada de negócios onde você vai estar em contato com várias pessoas do Brasil e do mundo também, com essa intenção de fazer uma troca. Você vai conhecer pessoas que com certeza vão acrescentar, vão somar no seu negócio. Eu fico por aqui, uma ótima noite a todos, obrigada pela participação de todos, até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.